Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine o silêncio mais profundo que você já sentiu em toda a sua vida. Não o silêncio de uma noite chuvosa na Terra, mas o vazio absoluto e aveludado de um lugar onde o som simplesmente não tem como existir. Agora, abra os olhos da sua mente. Você está flutuando no espaço sideral. Em poucos instantes, você vai mergulhar em uma escuridão ancestral. Uma sombra que nenhum ser humano havia testemunhado diretamente antes daquele dia histórico. O lado oculto da Lua. 3 homens fizeram essa jornada impensável. Eles deixaram o abraço seguro do nosso planeta azul para trás. E o que eles encontraram escondido na sombra eterna do nosso satélite não foi apenas rocha fria e crateras mortas. Foi uma revelação visual e espiritual que paralisou a mente humana. Relaxe os ombros. Deixe o peso do dia a dia desaparecer agora. Nós vamos viajar juntos no tempo e no espaço. Vamos descobrir exatamente o que eles viram no escuro. E eu garanto a você, até o fim desta jornada, você nunca mais olhará para o céu noturno da mesma maneira. Para compreendermos a verdadeira magnitude desse momento, precisamos voltar no tempo. Acomode-se no ano de 1968. Foi um ano de tempestades e caos na Terra, de mudanças drásticas e tensões globais. Mas no meio de todo esse ruído ensurdecedor, a humanidade tomou uma decisão corajosa: olhar para cima. A missão Apollo 8 foi desenhada pela NASA com um propósito audacioso, quase poético. Seria a primeira vez que seres humanos deixariam a órbita protetora do nosso planeta. Frank Borman, James Lovell e William Anders não foram para pousar. O objetivo deles era mais perigoso e mais sublime. Eles deveriam navegar pelo vasto oceano cósmico até a Lua, orbitá-la e voltar em segurança. O maior desafio não era apenas técnico, mas psicológico. O momento exato em que a nave passasse por trás do imenso corpo lunar. Lá, a colossal massa de rocha bloquearia completamente qualquer sinal de rádio. Sem comunicação, sem ajuda de Houston, sem ligação com o lar. Apenas 3 corações humanos batendo no vazio mais escuro e solitário que já existiu. Uma travessia rumo ao desconhecido que testaria os limites da sanidade e da tecnologia humana. Deixando o berço de ouro para trás, imagine a Terra desaparecendo lentamente na janela espessa de uma pequena nave espacial. Para os astronautas, o lar não era mais o chão sólido que pisamos, mas uma frágil esfera azul que diminuía a cada segundo. A viagem começou com uma explosão de fogo e força bruta, mas logo se transformou em um deslizar infinitamente silencioso pelo vazio. Visualize na sua tela uma animação incrivelmente lenta do nosso planeta recuando. Ele não cai, mas parece flutuar para longe, como uma joia preciosa sendo guardada em um cofre imenso e escuro. As nuvens brancas giram devagar. Os oceanos brilham como vidro polido sob a luz do sol distante. O planeta inteiro se torna um pequeno globo frágil. Há uma sensação de desapego que é terapêutica. Todo o barulho da cidade, todas as preocupações terrestres, tudo fica para trás. Você é apenas um observador agora, deslizando calmamente em direção ao nosso satélite prateado. A injeção translunar e a travessia silenciosa. A velocidade da nave é algo que desafia nossa compreensão terrena, viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora. No entanto, sem o atrito do vento ou as referências da paisagem passando, a sensação dentro da cabine é de repouso absoluto. É como estar parado no centro de uma sala escura, enquanto o universo se move ao seu redor. Imagine a ilustração perfeita para isso. Poeira cósmica e a luz das estrelas inalteradas pelas janelas. É importante desconstruir um mito aqui. Muitos acreditam que o espaço é um túnel de velocidade frenética, cheio de luzes passando rápido como nos filmes de ficção científica. Mas a realidade é de uma quietude hipnotizante. A viagem até a Lua leva dias,
e cada hora é uma lição profunda sobre paciência e sobre a vastidão paralisante do universo. O abismo entre mundos. Conforme as horas se transformavam em dias, o espaço entre a Terra e a Lua revelou sua verdadeira natureza. Não é apenas o nada. É um ambiente cheio de radiação invisível, de partículas viajando desde o nascimento do universo. Mas para os olhos humanos, é uma tela preta infinita, pontilhada por pontinhos estáticos de luz. Visualize a imensidão negra abraçando a pequena cápsula metálica. A mente humana precisa de tempo para processar essa ausência de limites. Na Terra, sempre temos um horizonte para olhar. No espaço profundo, o horizonte é abolido. Não existe em cima, não existe embaixo. Existe apenas o infinito abraçando você por todos os lados. Essa ausência de paredes é o que traz a paz verdadeira para a mente cansada de lugares fechados. A aproximação do gigante prateado. A lua começou a crescer na janela, dia após dia. Ela não era mais o pequeno disco poético que ilumina as noites dos namorados na Terra. Ela se tornou um mundo colossal. Um globo esférico com volume, textura e gravidade. Imagine ver a lua tão grande que ela ocupa toda a sua janela, bloqueando as estrelas. O brilho cinzento refletindo a luz do sol é tão intenso que chega a ofuscar a visão. A textura áspera começa a se revelar. As planícies lisas de basalto, que chamamos de mares lunares, contrastam com as montanhas rugosas e antigas. É um lembrete visual de que estamos olhando para uma testemunha silenciosa da história violenta do nosso sistema solar. A mudança de gravidade. Chega um momento invisível na jornada em que a força da Terra, que nos prende desde o nascimento, finalmente perde a batalha para a gravidade da Lua. É um momento de transição sutil. A nave deixa de desacelerar enquanto sobe a ladeira gravitacional da Terra e passa a acelerar, caindo suavemente em direção à superfície lunar. Pense na ilustração de uma gota de água balançando no meio de uma teia de aranha, sendo gentilmente puxada de um lado para o outro. Os instrumentos da nave registram essa mudança matemática sutil, mas para o corpo humano flutuando dentro do traje, nada parece mudar. A flutuação continua suave. O silêncio absoluto reina, mas o destino agora é inescapável. A lua está puxando-os para o seu abraço frio. A sombra que se aproxima. O plano de órbita exigia que a Apollo passasse não pela face iluminada que conhecemos, mas mergulhasse atrás dela, entrando no temido lado oculto. Uma linha nítida no espaço separava a luz do sol da escuridão lunar. O Terminador. Imagine essa cena deslumbrante. Metade de um globo gigantesco banhado em luz branca e dura, e a outra metade caindo em um abismo de preto absoluto. À medida que a nave se aproxima dessa linha divisória, a temperatura fora da cápsula começa a mudar. A luz penetrante na cabine começa a se afinar. É como assistir a um eclipse total, mas você é quem está se movendo para dentro da sombra. O limiar da desconexão. Em Houston, no centro de controle na Terra, o silêncio caiu pesado sobre a sala. Os monitores piscavam com os últimos dados de telemetria da espaçonave. Os astronautas sabiam o que ia acontecer. A geometria ditava a regra implacável. Ao cruzar para trás do volume sólido da Lua, as ondas de rádio seriam cortadas como por uma faca invisível. Pense no chiado do rádio perdendo a força, a voz do comunicador na Terra se desfazendo em estática, e então, sumindo completamente. Um silêncio metálico tomou conta dos fones de ouvido. Eles estavam sozinhos, mais isolados do que qualquer ser vivo na história do universo. O corte do cordão umbilical terrestre. Estar sem contato por trás da Lua significa estar completamente à mercê do acaso. Se os motores falhassem naquele momento, a Terra nunca saberia. O suspense a milhares de quilômetros de casa é palpável, mas curiosamente sereno. Visualize a pequena cabine iluminada apenas pelo brilho dos painéis de controle, com 3 homens flutuando, sem palavras.
O corte do sinal não causou pânico, mas uma profunda e estranha sensação de paz. O telefone não iria tocar. Ninguém ia pedir dados. Ninguém na Terra poderia alcançá-los. Para nós que vivemos conectados 24 horas por dia, esse nível de desconexão parece assustador, mas também é o repouso definitivo. Uma meditação forçada pela mecânica celeste. A escuridão inicial do lado oculto. Quando entraram definitivamente na sombra lunar, a primeira sensação foi a de cegueira. A escuridão do espaço sideral já é profunda, mas a escuridão atrás da Lua, sem o reflexo da Terra e com a massa lunar bloqueando bilhões de estrelas, é sufocante e aveludada. Desconstruindo um mito frequente. O lado sombrio da Lua não é sempre escuro. Ele recebe luz solar também. Mas durante aquele sobrevoo específico, eles mergulharam na noite lunar profunda. Imagine uma tela puramente preta, sem luzes de fundo. Foi como fechar os olhos em uma caverna no fundo do mar. Apenas a respiração cadenciada dentro dos capacetes era ouvida. A adaptação dos olhos. Lentamente, a pupila humana, essa incrível peça biológica, começou a se expandir. Os astronautas precisaram esperar que seus olhos se acostumassem à ausência de luz direta. Começaram a buscar o reflexo fraco das estrelas, iluminando levemente o solo. A percepção do espaço mudou de um vazio negro para uma textura misteriosa. A ilustração perfeita para sua mente seria o foco de uma câmera antiga, tentando ajustar a luz, até que contornos fantasmagóricos começam a surgir na tela escura. Aos poucos, as formas geológicas ocultas começaram a se desenhar de forma pálida, como um segredo sussurrado na escuridão. O primeiro vislumbre da face oculta. O que emergiu da escuridão não era o rosto amigável da Lua que vemos das nossas janelas na Terra. O lado que enfrentava o abismo do espaço sideral, há bilhões de anos, foi finalmente revelado. E ele era aterrorizante e magnífico. A paisagem era um deserto caótico e torturado. Imagine uma vastidão sem fim, composta por crateras amontoadas sobre crateras. Não havia as planícies vulcânicas lisas que compõem o rosto do coelho ou do homem na Lua. Era um campo de batalha cósmico, marcas de impactos violentos que aconteceram muito antes dos oceanos da Terra sequer terem água. A desolação em alta definição. Voando a apenas 112 quilômetros da superfície, a sensação de proximidade era vertiginosa. A velocidade os levava por cima de cordilheiras inteiras em questão de segundos. A paisagem não tinha cores vibrantes. Tudo era banhado em um tom uniforme de cinza desbotado. Para entender a textura, imagine uma praia de areia muito fina, de gesso ou cimento, misturada com carvão esmagado. Um ambiente totalmente estéril. Não há vento para mover a poeira. Não há água para arredondar as pedras. As montanhas são afiadas e silenciosas. Uma geologia congelada no tempo profundo. A sensação da história profunda. Olhar para o lado oculto da Lua é olhar para a história do nosso próprio sistema solar. As crateras mais antigas estão lá intactas. É um museu a céu aberto da violência espacial que a Terra evitou por ter uma atmosfera protetora e atividade geológica que apaga as cicatrizes. Pense em uma animação onde os meteoros colidem sem som no vácuo, esculpindo este terreno ao longo de bilhões de anos. Os astronautas flutuavam sobre esse museu de destruição, em um silêncio respeitoso. Era uma paisagem de uma melancolia sublime. A prova viva do caos que orbita nosso próprio paraíso azul. O privilégio da primeira visão. O peso do momento bateu no peito daqueles homens. Nossos ancestrais, desde as cavernas, observaram a mesma face da Lua girar no céu, perfeitamente sincronizada com a Terra. E agora, apenas aqueles 3 pares de olhos humanos estavam testemunhando a parte escondida do palco. Um privilégio esmagador e solitário. Imagine a sensação de ler a última página de um livro sagrado
que ficou fechado por milênios. A poeira cinzenta sob eles não continha tesouros de ouro, mas o tesouro do desconhecido, finalmente desvendado pela curiosidade humana. A monotonia do mundo cinza, a beleza da paisagem lunar, residia na sua ausência de vida. Mas, à medida que a órbita continuava, o cinza sem fim começou a ser psicologicamente denso. Não há céu azul, não há nuvens brancas, não há oceanos verdes ou terras marrons. As cores da vida são varridas, há apenas a rocha estéril contra o pano de fundo de um preto infinito. Imagine uma tela com alto contraste preto e branco. Para relaxar a mente, às vezes precisamos apagar o excesso de cores e de informações vibrantes do nosso dia. O lado oculto da lua é a tela em branco definitiva, o lugar perfeito para o vazio repousar. O barulho interno. A ironia daquela visão era que, por fora, o universo exibia sua grandeza absoluta e imutável. Mas por dentro da pequena cabine, o som dos sistemas vitais era tudo o que eles tinham. O sussurro do oxigênio circulando pelos filtros, os bips eletrônicos suaves, o som rítmico das bombas de refrigeração. A metáfora visual é a de um batiscafo explorando a fossa das Marianas, um pequeno casulo de calor e ar, mantendo a vida, flutuando corajosamente em um oceano que é letal a cada segundo. O som mecânico era a canção de ninar da sobrevivência. O tempo dilatado. A órbita parecia demorar uma eternidade. O tempo funciona de maneira estranha quando você não tem sol para nascer, nem terra para girar. O relógio batia os minutos, mas a paisagem lá embaixo era sempre a mesma extensão torturada de basalto batido. Os astronautas tiravam fotografias furiosamente, documentando as encostas iluminadas indiretamente, medindo crateras, cumprindo o plano de voo com a precisão exigida. Mas entre os cliques das câmeras pesadas da Hasselblad, havia instantes onde eles simplesmente paravam e deixavam a vastidão absorvê-los. Segundos que duravam horas, horas que passavam como um suspiro no vazio. A antecipação da alvorada. A mecânica da órbita ditava que logo a nave cruzaria novamente a fronteira. Eles estavam subindo das profundezas do lado oculto para emergir na luz do sol, na face visível da lua. Uma tensão silenciosa começou a tomar conta da tripulação. As janelas da nave, sujas de poeira cósmica, eram os pequenos portais de onde eles aguardavam o milagre. O momento antes da revelação sempre carrega um peso especial. Imagine aguardar o amanhecer no topo de uma montanha sombria na terra. Mas aqui não era o sol que eles ansiavam ver. Era outra coisa. Algo que eles nem sabiam que queriam ver até acontecer. A mudança no horizonte. A superfície da lua começou a mudar sua tonalidade. De um cinza espectral, escuro e ameaçador, as crateras começaram a ganhar um brilho pálido e incandescente, sugerindo a aproximação da luz. O horizonte lunar, que é perfeitamente curvo e estranhamente próximo devido ao tamanho menor da lua, desenhou uma linha afiada contra a escuridão do espaço sideral. Pense em uma lâmina de barbear brilhante cortando um tecido negro aveludado. A nave inteira banhou-se em um brilho preparatório. A sensação de retorno à vida se aproximava. O choque da cor. E então, aconteceu. A revolução silenciosa. Enquanto a nave cruzava o horizonte estéril, um pequeno arco curvo de luz e cor apareceu de repente sobre o mar cinzento e desolado. Não era o sol escaldante. Era um pequeno, vibrante e frágil pedaço de azul celeste misturado com nuvens brancas como o algodão. A única mancha de cor verdadeira que eles haviam visto em dias. Um azul tão profundo e tão dolorosamente belo que parecia uma alucinação de marinheiros perdidos no mar. Uma imagem perfeita se formava sobre a desolação morta, o oxigênio visual, o renascimento da paleta de cores humanas. O nascimento da Terra. O Earthrise, ou nascer da Terra, revelou-se na janela pequena da Apollo. A esfera que todos habitamos não estava surgindo lentamente,
Era a própria nave que subia, fazendo com que a Terra parecesse ascender do solo árido. Para entender essa mágica, imagine deitar no chão morto de um deserto na Terra e ver não o sol nascendo, mas um oásis suspenso no ar, vindo ao seu encontro. Aquela pequena bola azul continha todas as guerras, todas as sinfonias, todo o amor e todas as lágrimas da história humana. Estava ali, solitária, pendurada no vazio insondável. O choque de realidade e o caos da fotografia. O impacto emocional foi tão forte que quebrou a disciplina rígida dos militares. De repente, ouviu-se nas gravações as vozes agitadas. Oh, meu Deus, olhe para essa foto lá. Bill Anders abandonou seu plano de voo por um segundo precioso. Houve uma busca desesperada, quase cômica, por um rolo de filme colorido flutuando pela cabine sem gravidade. O mito de que os astronautas são robôs sem emoção ruiu naquele instante. A urgência de capturar a beleza salvadora de nosso lar os transformou em turistas maravilhados e desesperados por reter a memória visual de nossa origem maravilhosa. O clique icônico. Com o filme em cores carregado, Anders apontou a câmera pesada para a janela. Aquele momento capturado em um clique silenciado pelo vácuo mudaria para sempre a trajetória do pensamento humano na Terra. Imagine a imagem cristalizada na película fotográfica. O primeiro plano dominado pela poeira cinzenta e sem vida da superfície lunar, sombria, árida e assustadora. E em forte e belo contraste, o vibrante orbe azul, salpicado de branco, como um globo de vidro quente irradiando vida. É o retrato de um frágil milagre no meio do deserto do universo infinito. A vulnerabilidade em pixels. Olhar para a Terra a partir dessa distância tira o fôlego de forma peculiar. Não se vê em fronteiras nacionais delineadas nos continentes. Não se vê em problemas políticos ou preocupações cotidianas. A Terra ali, sobre a lua cinzenta, parecia um globo tão pequeno que o astronauta Jim Lovell notou que poderia escondê-la inteira atrás de seu próprio polegar estendido. É uma metáfora poderosa para nossas mentes cheias de ansiedade hoje. Reduza seu estresse à escala do polegar de Jim Lovell. Tudo o que amamos, tudo o que tememos, cabe em um pequeno ponto de luz pendurado no vazio. Se o planeta é tão pequeno assim perante a galáxia, nossos problemas são grãos de poeira invisíveis. O efeito de perspectiva, ou o Overview Effect. O que aqueles homens sentiram enquanto flutuavam, maravilhados com o globo azul, os psicólogos agora chamam de efeito overview. Uma mudança cognitiva profunda que ocorre quando percebemos nosso planeta do espaço sideral. A mente humana não foi projetada inicialmente para absorver a totalidade do nosso mundo em um único olhar. Quando isso acontece, o cérebro se expande. A sensação de divisão dá lugar a uma percepção de unidade planetária visceral, uma conexão imediata de que todas as vidas na Terra são tripulantes da mesma frágil nave espacial, viajando juntas na escuridão fria. O renascimento das vozes de Houston. No mesmo momento em que a Terra nascia radiante e azul pelas janelas da cápsula espacial, a geometria cósmica permitiu o alinhamento das antenas. Após longos minutos de isolamento absoluto e com a tripulação mergulhada em pura contemplação, os fones de ouvido estalaram com o som familiar da estática. Em seguida, as vozes distantes e carregadas de alívio do controle da missão em Houston perfuraram o silêncio. A conexão foi restabelecida. O cordão umbilical invisível entre os viajantes e a humanidade brilhava de novo no escuro. A solidão compartilhada. Retornar ao alcance da comunicação não dissipou o poder do que acabavam de vivenciar. Na verdade, amplificou a sensação de fragilidade. Ao falar com a Terra de novo, olhando diretamente para ela, os três sabiam que a verdadeira solidão não estava apenas na espaçonave que viajava ao redor do satélite cinza. A maior das solidões revelada foi a do próprio planeta azul perante o resto do universo.
um organismo solitário, lindo e que abriga a vida, no meio do ambiente mais inóspito de todos. O choque de beleza transformou a missão de engenharia em uma jornada filosófica. A leitura do Gênesis. Na véspera de Natal, enquanto a Apollo orbitava sobre as crateras silenciosas, eles realizaram uma transmissão ao vivo. Em vez de jargões técnicos, eles escolheram ler as antigas palavras sobre a criação do mundo. No princípio, e enquanto a voz humana ecoava por mais de 300 mil quilômetros sobre a paisagem morta, o contraste entre a ciência moderna e a necessidade primordial humana de encontrar um sentido em toda essa imensidão tocou 1 bilhão de almas na Terra. Imagine a imagem poética de palavras antigas que fluem, atravessando a luz estelar, tentando abraçar o silêncio e traduzir o assombro. O legado de uma volta. A órbita terminou. Os motores explodiram novamente com fúria matemática para impulsionar a nave de volta para casa. Eles deixaram a escuridão absoluta do lado oculto para trás, onde a poeira antiga nunca mais veria suas marcas ou sombras. Mas eles não retornaram os mesmos. Eles voaram atrás do desconhecido por minutos, mas o impacto visual moldou o resto das suas existências terrenas, como um sonho lúcido que continua depois que acordamos. Uma ilustração sutil do caminho da luz se abrindo em meio ao deserto negro, marcando não o fim, mas o verdadeiro princípio. A foto que mudou o pensamento. O rolo de filme retornou embalado em cápsulas seguras, viajou pelo fogo de reentrada atmosférica e foi cuidadosamente revelado no laboratório. Quando a imagem, Nascer da Terra, chegou aos jornais do mundo, tudo se iluminou de forma diferente. Eles se tornaram os primeiros a enxergar nossa casa. Mas o que é espetacular é que, através daquela foto, nos deram os olhos de emprestado para enxergar também. Essa foto nos ensinou que, no grande teatro escuro da realidade, nós somos muito sortudos por termos a vida iluminando um pequeno e frágil pontinho azul. O retorno emocionante daquela pequena cápsula para as águas quentes do Pacífico não marcou apenas o fim de uma perigosa viagem física até o fim do mundo. Foi o retorno transformador de 3 homens que haviam tocado as fronteiras do infinito cósmico e trazido um pedaço brilhante dele guardado para sempre em seus olhos. A missão da Apollo 8 foi um triunfo da coragem humana e dos cálculos matemáticos impecáveis, mas a humanidade, depois daquelas órbitas solitárias, nunca mais foi a mesma e não podia ser. Nós fomos com a intenção de explorar a Lua, pisar no pó frio da rocha prateada, mas a grande descoberta no final fomos nós mesmos. A Terra inteira se desvendou diante da lente e diante da alma. O nosso frágil e esplendoroso oásis, flutuando no imenso deserto das galáxias. Quando você se sentir sobrecarregado pelas demandas diárias, quando as ansiedades ganharem uma proporção irreal, ou quando a noite parecer pesada demais para os seus ombros, feche os olhos devagar. Lembre-se daquela pequena e resplandecente esfera azul solitária na grande escuridão. Tudo o que você ama e conhece está lá, em segurança. Você está seguro. Você está em casa, embalado pelo balé cósmico. Agradecemos imensamente por escolher relaxar e voar nesta jornada reflexiva pelas estrelas ao nosso lado. Se a majestosa quietude do espaço trouxe conforto e paz genuína para a sua mente agitada, inscreva-se em nosso canal e ative o sino das notificações para as próximas viagens cósmicas. Agora, eu convido você a refletir e me contar aqui nos comentários. Se você estivesse sozinho naquela espaçonave, flutuando no absoluto escuro, e visse a Terra nascendo na janela, qual seria o seu exato primeiro pensamento sobre a nossa existência? Tenha uma noite serena, ou um excelente sonho acordado, e encontre paz no silêncio da noite. Até a nossa próxima jornada pelo universo.